costumava ser meu. Sejam muito bem-vindos. Essa é a série Corpos Dissidentes que a gente reservou para conversar com vocês sobre temas caríssimos. Eu sou Sá Gabriel, sou músico, sou LGBTQIA+, sou assistente social também, bacharel pela Universidade Federal de Ouro Preto, onde eu comecei a minha pesquisa sobre corpos dissidentes. Sou a Jéssica Balbino, eu sou jornalista, eu sou estudante de psicanálise, eu escrevo sobre corpos e literatura, sou uma mulher gorda, sou uma mulher periférica, sou uma mulher que está na sigla LGBTQIA+, e é um prazer estar aqui com o Gabriel, levando um pouquinho mais de informação, um pouquinho mais de debate para a gente falar, para ir para todos sobre esses nossos corpos dissidentes no mundo. Hoje temos um convidado especial, que é o Celso Patelli, que veio para discutir com a gente o suicídio LGBTQIA+. Então, estamos aqui no mês de setembro para discutir esse tema específico. O Setembro Amarelo é o mês da prevenção ao suicídio e ele existe no Brasil desde 2014. Foi criado justamente para discutir formas de viabilizar esse contato, de viabilizar esse acolhimento, de falar com as pessoas sobre a saúde mental, de levar um pouco mais de informação, de acolhimento, de escuta para essas pessoas. E a gente traz aqui uma perspectiva pensando que o suicídio é um problema coletivo, ele não está restrito ao indivíduo, ele não está restrito a traumas e histórias individuais, mas a coletividade e a tudo que nos cerca e pode levar uma pessoa a esse ato, ou a tantos outros, que são atos de tentativa de atentado contra a própria vida em diferentes esferas. A gente vai ouvir um pouquinho mais aqui já nesse programa de estreia. Segundo o mapa da violência, nos últimos 10 anos, o suicídio é a segunda maior causa de morte de jovens entre 15 e 29 anos no mundo. Né? E esse mapa ele não faz um recorte LGBT. Então a gente sabe sobre o suicídio infantil, a gente sabe sobre o suicídio de jovens, de homens, de mulheres, de negros, mas a gente não sabe sobre o suicídio LGBT. Mas tem outras pesquisas para além do mapa da violência que traz alguns números muito importantes. Vou trazer aqui para vocês. A pesquisa Ensaio sobre o Perfil da Comunidade LGBTQIA+, de 2018, mostra que 62,5% dos jovens com idade entre 15 e 29 anos já pensaram ou tentaram suicídio. Essa é a quarta principal causa de morte entre esse público. Segundo a Carta Capital de 2019, numa edição de 2019, jovens LGBTQIA+, pensam 3 vezes mais em suicídio e tem 5 vezes mais a chance de colocar isso em prática. E acho que a estreia ser em setembro não teria outro tema para a gente falar que não esse, né? Que não casar com a saúde mental, com essa prevenção ao suicídio. E é isso, eu espero que todo mundo que está assistindo a gente aqui pense, repense como é que está na vida, como é que atua e ajude essas pessoas que estão em sofrimento e ajudem nesse acolhimento, enfim, nesse entendimento do que é ser um corpo dissidente no mundo. Para trazer essas questões, a gente convidou então o Celso para ajudar a gente a expandir um pouco mais a nossa visão sobre o suicídio, sobre a população LGBTQIA+, sobre sofrimento mental. Eu sou Celso Patelli, psicanalista, psicólogo, professor de psicologia e participante do coletivo Transparecer, um coletivo de pessoas trans aqui em Poços. Então, nosso papo hoje é para falar sobre o suicídio específico da população LGBT, que curiosamente não entra no mapa da violência, né? Tem mapeamento de crianças, de jovens, da população negra, mas a população LGBT não entra nesse mapa. Mas alguns outros estudos mostram o quão grande é, o quão potente é esse número, né? O quão expressivo é esse número de suicídio. Acho sim uma questão relevante para a gente pensar. Até a produção de dados sobre a população LGBT é relativamente recente. Então, citou algumas questões, assim, né? Faz uns 2, 3 anos, a Polícia Militar chamou a gente, né, assim, para fazer uma conversa, porque o campo, né, do gênero, de marcador de transexualidade, seria incluso no REDS. Né? Isso, conversa recente.
E tinha uma preocupação legítima daqueles policiais que nos procuraram, né, assim, tentando saber como é que ia fazer para abordar a pessoa, como que discutiria o nome social, como não seria desrespeitoso, né, assim, eram pessoas que estavam ali preocupadas, entendendo, assim, e na conversa eles explicavam assim, que existia uma cifra negra sobre a violência, sobretudo contra pessoas trans, no contexto que a gente estava conversando, que fazia com que os dados não fossem fidedignos. Porque o que eles chamavam de cifra negra? Né? Assim, muitas vezes eles eram acionados, né? Alguém fazia uma denúncia, teve uma agressão aqui contra uma travesti. Né? Chegava no lugar, ou a travesti não estava, ou ela visivelmente estava agredida, mas não denunciava. Dizendo, não aconteceu nada, não viveu. Então, assim, mesmo o dado, ele é problematizado, tem que ser problematizado assim, na sua produção. Né? E a gente tem tantos dados, assim, se a gente pegar, né, algumas, a Trans Europe, né, tem dados mais interessantes, a ANTRA no Brasil, né, assim, sobre produção de violência contra transexuais e travestis, né, assim, e ainda a gente tem muita dificuldade, inclusive, né, dos órgãos de conseguir discutir as noções, né, de sexo, gênero, né, de afetividade, para conseguir produzir algum tipo de orientação. No CREAS, em Poços, não é uma realidade, né, de todos os municípios, a gente tem o CREAS no CREADO. Né? Ele é dividido em núcleos específicos para atender determinados tipos de violência. Tem um núcleo histórico já, que é o núcleo da mulher, conhecido como núcleo da mulher, né? Que até pouco tempo não havia recebido uma mulher trans, que não discutia casos, por exemplo, como homofobia entre as mulheres, que são violências bastante frequentes, né, assim, e que cerceiam o direito das pessoas. E acho interessante a gente pensar assim, que você é assistente social, assim, você tem colegas, né, e você sabe, provavelmente esses colegas também são sensíveis a essas questões. Né? Também muitos deles provavelmente o são, né? Mas a falta de orientação, a falta de uma normativa, a falta de um programa específico, né? Assim, não basta só o programa, né? Mas a verba, nós conseguir ter um recurso para que se problematize, para que se capacite, para que se construam instrumentais, dados, né? Isso faz com que, né, assim, as políticas, às vezes elas estão lá, o caminho é aquele, né? Mas as pessoas, inclusive, não se sentem representadas. Uma travesti que foi vítima de violência não vai procurar o núcleo da mulher dizendo, olha, eu fui vítima de violência. Ela não entende que aquele espaço pertence a ela, de alguma maneira. Né? Então, a própria discussão, a produção do dado, ela é mais do que tímida. Né? Nesse sentido, ela é fruto do mesmo processo que exclui as identidades. Né? Sem dúvida. Eu acho que um dos eixos centrais que permeia essa discussão é a questão do estigma. Né? Um teórico que eu gosto, que trata disso brilhantemente, é o Erving Goffman. Né? E o estigma ele é o peso, um peso identitário, né? Numa leitura social. Ele é um rótulo que vai agregar uma negação daquele sujeito, né? Que carrega esse rótulo, essa identidade. E aí isso ele acontece socialmente, né? Na construção social dessa figura. E isso também é absorvido por aquele sujeito, que não vai se reconhecer numa política, né, que não vai se reconhecer. E isso, nessa inexistência não só de discussão teórica, como de políticas específicas focadas para essa população, penso que está na negação mesmo desses corpos dissidentes, dessas figuras que transcendem a fronteira de gênero. Perfeitamente, né? Se a gente for pensar que lugar é destinado a determinados corpos, né? Então assim, desde criança, né? Assim, a gente é recortado, né? Assim, a gente vai sendo tosado aí para conseguir construir aquilo que é, né? O ideal de cada cultura, né? Ideais inclusive muito injustos em boa parte das vezes. Então, determinadas formas de identidade, né, assim, elas são marcadas, né, associadas a determinadas coisas, né, e algumas não são reconhecidas. Então, mais cedo você citou o dado, né, assim, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Né? Eu recomendo, né, assim, quem se interessa, né, procurar. Tem uma pesquisa
bem interessante, né? O Pornhub Insights, né? O Pornhub, que é o maior portal de pornografia do mundo, né? Ele lança anualmente, né, os seus dados compilados, né? Em que mostra o consumo de pornografia por tempo, gênero, por se o cara consome no celular, no tablet, no computador, né? E quais as categorias mais pesquisadas, né? Isso demonstra uma característica muito clara do afeto, né, que está lá e que de alguma forma está interditado por uma certa lei cultural, né? Então o Brasil é o país que mais consome, né, mais mata pessoas trans no mundo, e ao mesmo tempo é o país que mais consome pornografia trans no mundo, assim, cerca de 90% a mais do que a média mundial de consumo, né? Então esse lugar do objeto interditado, ele cria o obsceno, né? Assim, o obsceno é erótico. Então você tem outras tantas formas de dar vazão àquilo que está interditado culturalmente, né? E isso, assim, pensando para o termo, né, isso objetifica as pessoas, né, a um ponto, né, de eu consumir, fazer uso disso para violência, fazer uso, né, de um sexo objetal, né? Mas no nível do sujeito isso é muito ruim, né? Do sujeito que deseja, do sujeito no reconhecimento dos seus afetos, das suas questões. Se a gente partir, por exemplo, do que se espera de uma pessoa trans, dificilmente a gente vai encontrar uma pessoa trans trabalhando num Banco Itaú, pode falar? Pode. Em algum tipo de banco, ou loja, ou rede de fast food internacional, que seja, né? Assim, normalmente o estigma dá lugares rígidos para essas existências. A pessoa pode trabalhar no ramo de estética, ela pode trabalhar como profissional de sexo, né? Mas não reconhece ela, não permite que ela tenha vida em outros campos, em outros espaços. Não permite que ela esteja presente onde o seu corpo apareça. Exatamente. Né? Em qualquer lugar onde esse corpo esteja presente, esteja à mostra, esse espaço é negado. E, né, justamente por isso, a construção desse estigma, ela está na violação dos padrões normativos de conduta social. E como a gente cresce sendo enquadrado nesses padrões, né, quem não se enquadra nesses padrões sofre essa ofensiva e sofre um processo cultural, social, de desumanização mesmo. Não é reconhecida a humanidade daquele sujeito. Né? Você citou a questão da prostituição. Foi a minha primeira pesquisa em corpos dissidentes, foi a prostituição de travestis e mulheres trans. A negação, a alocação dessa população à prostituição, ela está ligada não só à negação de outros espaços, mas o fato daquele sujeito, dentro dos padrões normativos, nascer um homem e escolher, né, entre aspas, dentro desse imaginário popular, desse estigma, desse preconceito que existe, como se ser trans fosse uma escolher uma identidade social feminina, é colocado nesse sujeito a sexualidade como um lugar de destaque. Como se a pessoa assume uma identidade feminina para que tenha um homem, para que tenha sexo, para que tenha... Bem pesado isso. Né? E a gente pensar, né, assim, como isso como o sujeito encontra poucos lugares para ancorar a sua identidade, né? Então, assim, como a prostituição, às vezes, também é uma saída, não só financeira, econômica, né, assim, mas de reconhecimento, né, assim, através do desejo do outro. Um lugar que me abraça. Um lugar que me abraça. Então, um lugar onde eu sou reconhecido como mulher, sou chamado pelo nome, né, pelo nome que eu me identifico, né? Então, assim, como são poucos... E que triste que isso seja, né, assim, a única opção, né? Se for uma escolha, é sempre legítimo. Né? Assim, agora, a falta de alternativa, isso é péssimo. Né? E isso para efeito da vida em comunidade, isso é muito ruim. Né? Então, quais lugares são interditados, quais lugares a gente permite que esses corpos apareçam e sejam de determinadas maneiras, né? Isso é um efeito simbólico, um efeito social. Então, a gente mais cedo conversou, por exemplo, sobre o CREAS, né? Assim, tem um efeito simbólico a gente mudar o nome.
né? A gente conseguir dizer lá, aqui é o núcleo de violência de gênero. O que muda? Assim, muda o engate. Né? O que muda a gente fazer, por exemplo, tinha uma discussão muito interessante sobre DST, né? Assim, na época, né? Sobre uma campanha de prevenção à contaminação por HIV, né? Assim, para travestis, né? Profissionais do sexo. Né? E era uma coisa muito interessante, porque assim, é possível você fazer, né? A campanha voltada para as travestis, né? Mas as travestis não fazem programa entre elas. Então, assim, quem é o público que faz? Então, assim, aquilo que é pejorativo, né, assim, é atrelado a isso. Mas assim, não tem uma propaganda que fala, você, pai de família, né, que sai de casa para fazer programa com a travesti, tal, usa camisinha, né, assim, entende? A norma não permite determinadas coisas e permite outras para outras populações. Né? Então, assim, tem coisas que as travestis vão viver que a gente só pode imaginar. Assim, né? Isso não é reconhecido, né? Isso no seu cuidado. Sem dúvida. Falando de políticas, né? De políticas públicas, sobretudo, a única coisa que nos garante o mínimo de humanidade são os direitos. É o direito à saúde, é o direito à assistência, é o direito ao trabalho, é o direito à família, é o direito à educação. E esses corpos específicos têm esses primeiros direitos humanos violados. Né? Muitos jovens, adolescentes, não só população trans, né? Mas LGBTs em geral, são postos para fora de casa. Ali já perde direito à moradia, perde direito à família, perde direito ao estudo, porque como que você vai para uma escola se você não tem nem onde morar? Né? Perde a alimentação, perde direito. E aí a sociabilidade, né? Ao convívio social, essas pessoas vão se sociabilizar aonde? Né? E todos esses espaços que nos constroem enquanto sujeitos sociais, enquanto detentores de direitos, aquilo que nos garante humanidade são negados. Então me é negado humanidade. Se eu sou menos humano, a minha vida tem menos valor. Então, acho que assim, o começo da minha história com Transparecer, por exemplo, né, foi enquanto coordenador de CRAS, né, assim, eu sou um homem cis, né, assim, não tenho muito trânsito, inclusive, né, assim, dos lugares que eu vim com pessoas trans, né, e no CRAS eu atendi e eu via que na minha região tinha muitas pessoas trans e que, às vezes, em situações de dificuldade, não acessavam o CRAS, não entendiam que aquilo era para elas de alguma maneira, né, assim. E nós tivemos 2 exemplos muito interessantes. Uma pessoa que era voluntária, né, assim, que hoje está se formando em serviço social, né, assim, que à época estava bem casada, trabalhando, né, assim, tinha uma vida do que se pretende da vida, né, assim, com seus normativa, né, assim, da forma daquilo que se espera, né. E uma outra senhora, assim, uma outra mulher trans vítima de violência, assim, né, com um relacionamento muito difícil, né? Não conseguia trabalhar, o marido constantemente era usuário, né? Assim, quebrava as coisas dela, ela tinha que submeter a uma série de violências, né? E eu ficava pensando, essas 2 senhoras assim, têm vidas muito diferentes, assim, né? Vamos pensar o grupo e ver como é que a gente consegue criar condições, né? Assim, para que elas consigam se encontrar e ver que há uma vida diferente, uma vida possível ali, né? Assim, uma vida em outra... que permite outros enlaces, né, com outras instâncias, né? E foi interessante assim que as pessoas começaram a entender, falaram, então pode ir aí, né? Assim, tem um lugar para que eu possa falar, mas eu posso falar do que eu sinto, né? Isso cria um fenômeno muito interessante, né? De universalidade, né? De você conseguir entender que essa questão não é só minha. Né, assim, essa dificuldade não é minha com meu pai, com a minha mãe, né, assim, a questão da dificuldade de me chamar pelo nome, né, que eu me apresento, que eu me reconheço, não é só deles, assim, outras pessoas passaram, isso ajuda com que eu passe, né, e eu consigo me reconhecer gente quando eu estou com outra gente. Né? E aí eu fico pensando assim, algumas coisas. A internet é uma terra muito delicada, né? Assim, muito problemática, né? Mas ela possibilitou uma série de coisas, né? Assim, pensa um menino, eu lembro de um paciente que me contava, um menino gay de uma cidade muito pequena. Falou assim, olha, eu não tinha referência, assim, meus outros colegas não passavam as coisas que eu passava, eu me sentia um alienígena, assim, eu achava que eu não era gente. Né? Até chegar, ele falou assim, veio uma outra gay, né? Assim, de outra escola, né? De outra cidade, para minha escola, e curtia Britney, curtia não sei o que, e eu entendi. Falei assim, esse cara passa as coisas que eu passo.
né? E eu consegui dialogar, eu consegui fazer, né? Então a internet hoje possibilita isso. Então você conseguir encontrar seus pares, reconhecer suas questões, né? Assim, apesar da mesma internet, né? Assim, uma chuva de preconceito, né? pode destruir, né? com a saúde mental de qualquer indivíduo. Né? Então, o lugar do direito, né? Isso passa pelo eco que a minha existência tem, né, na comunidade e no outro. Então, para mim, por exemplo, né, assim, para as pessoas cis, é perfeitamente possível, né, de sair daqui e ir embora a pé para minha casa, tomar uma cerveja no meio do caminho, né, e chegar. Isso não é uma questão. Assim, a minha existência é um ato tranquilo, é um ato, né, assim, eu não fiz nada. Né? Uma mulher trans talvez não tenha o mesmo direito, no sentido de que a existência dela não é permitida pelo grupo social. Eu não sei se daqui, o caminho que ela faz daqui até o bar, né, assim, ela não vai ser agredida. Se no bar ela não vai ser vítima de ofensa, né? Então, esse reconhecimento de um direito que não é do código, né? Assim, é um direito de vida, um direito de eu te olhar como um igual, né? Assim, de eu te olhar como gente, né? De eu reconhecer que você tem os mesmos sentimentos que eu, as mesmas necessidades que eu, né? Então, essa condição, né, que primeira, ela é fundamental, isso é internalizado também de alguma maneira. A um ponto do sujeito achar assim, eu não vou naquele equipamento que não é para mim. Não tem nada ali. Né? Eu lembro quando a gente ia começar a entrevistar as travestis na rua, né, fazendo publicidade do programa de atendimento, e aí as travestis olhavam com muita desconfiança. O que você está fazendo? Ninguém nunca fez isso, achava que era cilada, assim, só pode ser golpe, né? Deve ter alguma. Em algum momento eles vão lesar a gente de alguma maneira, mas por que eles estão chamando a gente para fazer uma discussão? Por que querem ouvir o que eu tenho a dizer? Quando eu fui fazer a minha entrevista também para a pesquisa, eu vi bastante isso também. Falei assim, nunca ninguém se interessou pela minha vida. Né? Por que você quer ouvir a minha história de vida? Por que você quer saber por que eu vim parar aqui, o que está acontecendo, né, comigo? E é bem isso. Né, isso que você trouxe exemplifica muito isso. Porque nós somos uma espécie gregária, né? A gente precisa dos nossos pares, a gente precisa se agrupar para dar conta de sobreviver. Então, o modo como o outro me vê também interfere no modo como eu me vejo, não é? Exatamente. A Judith Butler, né, assim, é uma filósofa que discute bastante as questões de gênero, né, e extrapola isso. Eu acho muito interessante. Ela retoma um conceito, né, assim, na discussão de Hannah Arendt, né, um conceito de vulnerabilidade. Né, assim, o ser humano ele é vulnerável no sentido não de uma característica específica, né, de um ou outro, né, mas uma vulnerabilidade ontológica. Né, assim, o ser humano, por natureza, é vulnerável. Essa vulnerabilidade é o que nos faz abertos à história, à economia, à língua, né? Assim, então, que nos cria culturas, né? Faz que a gente crie cultura, né? Então não nasce pronto, né? Assim, demora um tempão para ficar pronto e vai sempre depender do outro, né? Assim, então ele vai dizer, tem uma rede de apoio, uma estrutura que permite que aquele sujeito viva. Ela vai dizer, olha, determinadas populações têm mais acesso do que outras a essa rede de apoio. Então, quando ela começa a discutir desde as questões, né, dos refugiados, né, assim, população negra, população LGBT, né, assim, essa rede de apoio passa por cuidado, por segurança pública, passa por os direitos, né, da forma como a gente está dizendo, empregabilidade. Né, então, essa rede que é a rede que é necessária para que a vida prospere, para que a vida se desenvolva, né? Então, algumas populações, né, assim, isso ela chama de precarização, ela vai falar assim que é uma ação ou omissão, né, isso é um fenômeno politicamente induzido, né, no sentido de que isso é socialmente criado. Então, determinadas populações têm menos acesso a essas coisas, né? E de alguma maneira, né, assim, essas pessoas assim criadas, né, assim, a criança que vai ter a cultura introjetada em si, reconhece a sua imagem na cultura. Que lugar que eu posso? Onde é que eu posso desejar? Eu reconheço que o meu desejo muitas vezes é errado. Me disseram a vida inteira, né, que eu não deveria desejar desse jeito, eu não posso usar meu corpo assim. Né? Então, qual é o efeito disso? E acho que assim, cabe aí a gente entrar, né, na discussão, né, mais
polêmica não, assim, que é consensual já, né? Assim, mas a discussão da cura gay, assim, que retoma, né? Vira e mexe e volta, né? Assim, que é uma discussão infundada, né? Assim, que não tem o que não é doença não tem cura. Assim, acho é a primeira questão, né? E se a gente pensasse que a reorientação sexual fosse possível, né? A primeira coisa, eu queria ser o primeiro a ser reorientado. Né? Pensar, sei lá, a bissexualidade ia ser muito mais interessante do que ter qualquer tipo de restrição. Né? Mas não funciona. Né? Pelo contrário, o que a gente vai ver? Né? O sujeito que tem, tem seus afetos, seu desejo orientado, né? Assim, para determinado objeto de escolha, né? Vamos tomar o objeto aqui como sujeito-objeto, né? Assim, não como objeto de reduzir, né? Assim, as dimensões de alguém. O que a reorientação vai fazer? Vai fazer com que você se culpabilize a respeito do seu desejo. É só isso. Então, assim, os dados mais recentes da APA mostram que a reorientação sexual não funciona. Né? Ela funciona não em produzir uma nova orientação, mas pelo contrário, para que o sujeito consiga. Ela vai produzir mais sofrimento, assim, aumenta drasticamente os índices de depressão, de suicídio, de autolesão, de alcoolismo, né? Em casos em que países, né? Assim, a gente vê nos Estados Unidos aqueles acampamentos, né? Assim, em que a reorientação é praticada, os índices são alarmantes, assim, gritantes, a quantidade de vezes mais que essas pessoas sofrem, né? de problemas de saúde mental do que as pessoas não reorientadas. Então, se for em nome da cura, assim, eu vou causar mais patologia para curar o quê? Assim, então, não é cura que está sendo discutido. Né? E aí eu brinco, né? Assim, a gente escreveu recentemente um artiguinho, né, que a única cura gay possível é a cura do queijo. Né? A gente é mineiro, né, assim, a única cura mineira é a cura do queijo. A sexualidade, ela é difícil em qualquer instância. Ela precisa, né, a gente vai vivendo isso com um pouco de sacrifício, um pouco de sofrimento, né? Depois de um tanto de tempo, isso vai ganhando um pouco de consistência, né? Alguns sabores vão se ressaltando, né? A gente vai entendendo o que a gente gosta e o que a gente deixa de gostar, né? Isso ganha uma certa estabilidade, ganha um corpo, um paladar novo, né? Então, a única cura possível é a cura do quê? Você tem uma sexualidade curada, né? Assim, maturada, né? Assim, nesse processo, né, de que você, né, assim, exalta determinados sabores, né, da sua própria sexualidade. Agora, a reorientação sexual é um crime. É um crime, né? E defender isso, isso não é uma técnica, não é uma tecnologia, né? Puro preconceito. E que não se defenda isso em nome da ciência, em nome da psicologia, né? Ou em nome de qualquer uma das coisas, né? Você só reforça esses estigmas, né, que patologizam, né, o meu desejo. Sem dúvida. A patologização é uma outra abordagem, cara, importante, né? A biomedicina, né, de um modo geral, tem um papel importante aí, é muito recente isso, né, de não considerar a sexualidade como patologia, né? Não só a questão da sexualidade homoafetiva, como a transexualidade. A patologização, ela é uma possibilidade no mundo, né, no enlace que a gente vive, né? Então a gente está aqui no mundo capitalista, né, que tem uma indústria farmacêutica, uma indústria, né, médica, né? Isso tem um caminho específico, né? E o Foucault já pensava, né, assim, como os poderes produtivos, né, sobretudo as instâncias médico e jurídicas, produzem sujeitos. Né, como isso vai organizar as coisas, né? Então, patologizar, né? Ninguém um aluno fala assim, não, por que às vezes me comenta, fala, homossexualismo, né? Assim, não é homossexualismo, é homossexualidade. Uhum. Né? Mas isso é uma bobagem. Você fala heterossexualismo? Não fala. Assim, esse sufixo, e a gente está falando de coisa recente, até acho que 88, se não me engano, o DSM considerava a homossexualidade também doença. Também, né? Doença. Então, a resistência que se tem hoje, né, com o termo travestilidade, transexualidade, talvez seja a mesma que se tinha, né, em 88. Uhum. Né? Então, assim, problematizar faz parte do avanço da história. Né? E o que é ruim, né, que a gente discutiu, por exemplo, a questão da patologização como uma forma de reconhecer essa sexualidade que eu entendo como desviante. Né, que eu entendo como outra. Né? Mas o que vira, muitas das vezes, daquilo que a gente estava discutindo sobre o reconhecimento, uma possibilidade de existência para uma pessoa. Né? Então, quando a gente chegava no grupo, uma pessoa falava que quer ser uma mulher trans. Falava, eu sou trans, eu tenho CID. Eu tenho um laudo. Né, que me atesta que eu seja. Né? Eu sou uma mulher doente, então assim, faz com que o meu gênero seja inteligível. Que você consiga me reconhecer a partir da patologia. Né? O que, de novo, é triste.
né? Assim, que isso seja, né, a única possibilidade. A gente tem lugares muito mais saudáveis, né, muito mais interessantes, né? Não quer dizer que são sempre sustentáveis, né? São acessíveis a todo mundo, né? A Nani People, por exemplo, né, assim, que é uma figura querida no nosso meio, né? Assim, e daqui de Poços, ela faz um comentário que eu acho muito interessante. Ela fala assim, olha, eu construí uma vida sustentável para mim. Então, assim, no meu trabalho, a minha transexualidade me faz excêntrica, chama a atenção das pessoas, desperta um interesse. Então, a arte é um nicho que isso possibilita, mas nem todo mundo é artista. Eu já tentei, eu não tenho dom nenhum para arte. Admiro demais da conta, né? Assim, mas eu sou, né? Eu tenho as duas mãos esquerdas, né? E aí eu não tenho habilidade para tanto, né? Mas a arte possibilita algumas coisas, mas nem todo mundo é para arte. Sim. Então, assim, tem outros lugares que precisam também ser sustentáveis, que as identidades possam ser desejadas, reconhecidas e desejadas, né? Sem dúvida. Você falou da questão da indústria farmaco, né? Tem um outro teórico importante de gênero também, que é o Paul Preciado, que é contemporâneo, transhomem, e ele diz que nós vivemos uma era farmacopornográfica. Né? E por ser transhomem, inclusive, ele mais do que um teórico que investiga, ele é um teórico que viveu e vive essa transformação. E que coloca o gênero como uma prótese identitária. Tanto que existe uma molécula vendida. Se eu estou colocando em mim um hormônio que vai me dar, vai fazer com que eu crie, vai me dar uma aparência masculina, vai me dar um jeito de falar masculino, um jeito, né, ou feminino, mais ou menos. Existe uma indústria que vai gerir os nossos corpos e o modo como a gente lida com o nosso corpo, com a nossa sexualidade, que ela é farmacológica e ela é também pornográfica, né? A pornografia, ela é ela está inserida na nossa sociedade. Ela né, coloca ali como marco dos anos 90 para cá, né, 80, 90 para cá, com a Playboy, que entra na casa das pessoas, e hoje com a internet, qualquer clique você tem acesso. E essa pornografia, ela vai mostrar, bom, eu tenho um corpo, eu tenho esse órgão que é usado dessa maneira e entra nesses e nesses espaços e isso vai cada vez mais jovem, né, as pessoas têm acesso à pornografia e isso vai construindo uma imagem de como o meu corpo deve se portar, inclusive socialmente. O Preciado é muito bom, né? Assim, e mostra pra gente, né, não só essa influência dos valores, né, assim, comunitários, sociais, né, como isso constitui a gente de alguma maneira, né, mas que nos dá acesso a determinados tipos de felicidade, né, de prazer, né, e como que a gente se utiliza disso e valora isso, né? Então, por exemplo, a mesma prótese de silicone, né, que uma colega coloca, né, assim, que às vezes é admirável, não é admirável, né? Assim, há quem gosta, há quem não gosta, né? Assim, né? Mas não é questionado no seu ambiente de trabalho, né? Se a sua colega aparece com uma prótese de silicone, aumentou o peito dela, aumentou o peito dela, mas ela vai ficar mais desejável, né? Assim, né? Talvez fosse essa a intenção, né? Na maioria das vezes é. Agora, se o seu colega que se identifica agora, que era seu colega, que está se identificando com uma mulher trans, coloca a mesma prótese, isso é muito problematizado, entende? Assim, a tecnologia é a mesma. Né? O que muda é o valor, né? A forma como isso se coloca. Então, assim, o que te choca não é a prótese. Né? O que te choca são os papéis. Isso está denunciado, né? Assim, em como a gente se utiliza do corpo, da tecnologia, né? Como é que a gente incorpora, né? Todas os outros elementos da cultura. E assim, uma das coisas que eu acho mais interessantes em Preciado é como a gente pensa, né? Assim, o gênero ele vem sendo construído, né? Como essa natureza essencial, né? De que você é isso ou eu sou aquilo, né? E de que as coisas acontecem ali. E Preciado vai falar o tempo todo assim, como a sexualidade ela é muito mais artesanal do que fabril dessa forma, é assim ou é assado, né? Desse jeito. Eu acho muito engraçado, de repente a gente escuta aquela história, né? Você vê Fulano era casado, depois de 30 anos casado, tem 3 filhos. Fulano agora com 50, 60 anos, separou da mulher, tá com cara. Tá vendo? Fulano sempre foi gay. Como assim?
O cara viveu 30 anos com uma mulher, assim. Mas por quê? É porque é inadmissível você pensar que o desejo muda. Que eu desejo algo que seja diferente, que algo que não é o que eu desejava semana passada, né? Assim, e de fato, isso não é tão problematizado, por exemplo, em outras identidades. Quando eu vou pensar, por exemplo, e muda muito. O que eu fazia com a minha ex-namorada não é o que eu faço com a minha esposa, né? Se eu faço mais, faço menos, né? Assim, o jeito que a gente se relaciona. A sexualidade muda quando muda o parceiro, né? O que eu autorizo ou não autorizo mais, né? Antes eu gostava do negócio, agora com a mesma pessoa eu já não gosto mais, eu quero fazer outra coisa, né? Assim, e isso não é problematizado. Eu posso trocar de profissão, mas eu não posso trocar com quem eu transo, né? Exatamente. Isso é uma marca, né, assim, dessa concepção de gênero que é equivocada. Completamente equivocada. Né, assim, como se houvesse uma verdade absoluta nessa sua natureza genética, né, que te produzisse esse teu desejo, essa sua orientação. Né? Isso, e toda essa negação, né, isso dentro da psicanálise falando, toda essa negação de humanidade, essa negação de espaços, essa negação de sociabilidade, isso potencializa o que pulsão de morte, por exemplo. O que é a pulsão de morte? A pulsão de morte, então, é esse conceito, né, que o Freud cria, né, assim, quando ele começa a entender, né, de que, olha, as pessoas repetem coisas muitas vezes, né, assim, não repete só aquilo que dá prazer, repete coisa que é desprazerosa também. Né? Então, quando ele vai começar a pensar essa pulsão de morte, observando, né, os veteranos de guerra, né, assim, essa pulsão que ela é essa pulsão mais intensa, essa pulsão maior. Né? De que maneira ela age? Né? Ela age cindindo. Né? Ela é vertiginosa. Então, ela me separa do objeto. Né? Então, enquanto a pulsão de vida ela liga, né? Eu vou fazendo coisas, vou fazendo rede, um ato gera outro ato. Né? A pulsão de morte ela encerra. Né? É uma tendência do organismo a voltar para um estado inorgânico, um estado primeiro em que não há tensão, né? Pensando que viver é tensão, né? E que o estado de tensão zero seria a morte, né? Seria um momento em que não houvesse tensão. Né? Não é uma tensão necessariamente homicida ou suicida, né? Assim, não é a pulsão de morte, ela tem a ver com um processo de criação, né? Os processos artísticos, a gente for pensar, né? Ela tem uma função importante na sublimação, uma função, né, para a gente colocar, né, desligar a libido de alguns objetos, né? E ela tem uma função, acho que, né, assim, regulatória importante, né? Ela anda sempre fusionada, né, na pulsão de vida com pulsão de morte, a gente desliga de coisa para ligar em coisa. Ela é muito perigosa quando ela vem desfusionada da pulsão de vida. Quando a gente vê esses discursos de extermínio, né, assim, quando a gente vê esses discursos de que aqui não é possível uma existência assim, a gente tem que acabar com isso, esse desejo não é possível. Sendo que a gente tem que reconhecer, né, assim, isso acho que o Freud foi brilhante, né? Tem uma carta famosa, né, do Freud, de 1935. Uma mãe manda uma carta ao Freud dizendo que ela entende que o filho tem disposições sexuais diferentes, que deseja pessoas do mesmo sexo, assim, assado, né? A resposta do Freud é muito bonita. Ele fala assim: olha, eu vejo que a senhora evita falar do tema da homossexualidade. O que já me demonstra, né, que de alguma forma isso é uma dificuldade sua, talvez não do seu filho. Né? Então, assim, a homossexualidade não é uma doença, tampouco uma virtude. Né? Assim, é uma outra disposição. Né? E para isso não há cura. Né? E muito interessante que essa mãe, né, a gente não sabe quem é, ela destina essa carta ao Kinsey, né, que vai fazer o relatório Kinsey, que assim, é um marco na discussão da sexualidade masculina. Né? Assim, e o Freud está lá desde o princípio, quando ele começa a discutir, né, aquilo que ele chama de bissexualidade originária. Ele vai dizendo: olha, a criança ela é uma libra de carne, o Lacan vai chamar de libra de carne, né, mas assim, a gente vai ensinando a criança como que ela pode usar do corpo dela. A criança pequena, né, assim, a gente vai dizendo para ela: opa, assim, ó, isso é feio, não bota na boca na bituca de cigarro, não pode, ó, moeda não engole, pera aí, ó, não coloca o dedo na tomada, tal. E na época da diferença sexual a gente faz a mesma coisa, né, então naquele discurso, né, inflamado, né, entusiasmado da Damares, né, que menino veste azul, menino veste rosa, né, assim, esse tipo de normatividade, né, assim, tentar dizer: olha, isso é do sexo masculino, isso é do sexo feminino. Né? Então tem acho muito legal aquela brincadeira, né? Assim, como é que eu sei que o brinquedo é de menino ou de menina? Tem que usar o pênis? Para saber se é de homem ou de mulher? Assim, se tiver que usar, é melhor não dar para criança. Né? Assim, não, acho impróprio, né, nessa idade. Mas assim, essa divisão de papéis, assim, né, essas normas que são presentes, que são naturais da vida social, né? Assim, a gente divide as coisas, a gente classifica as coisas, né? Assim, mas que atribui determinados papéis como problemáticos ou não.
E essa rigidez, essa forma, faz com que a gente renuncie a determinadas coisas. Então, por exemplo, o menino não pode brincar disso, não pode gostar do colega, né? Assim, e como que o sujeito reage, por exemplo, frente ao seu desejo é a questão. Assim, como é que é que dá para fazer? Então, assim, frente a um desejo... Acho que é bom ressaltar assim, né, que nem toda homofobia é um afeto invertido, né? Assim, não é um amor possível, né? Assim, do contrário, a gente tributaria, né, aos homossexuais a homofobia, né? Assim, o que não é verdade, né? Assim, mas eu não sei, recentemente, acho que 2013, se não me engano, né? Ficou um caso famoso, né? Aquele sujeito que era líder da Ku Klux Klan, né? Que foi tem prisão perpétua nos Estados Unidos, foi pego pagando para fazer sexo oral em um outro colega negro na cadeia, né? Assim, quer dizer, tudo aquilo que era ódio, né? Ele de alguma forma se converte em desejo para ele ali, né? Assim, não tem uma dinâmica de como a gente lida com os nossos afetos, né? Que isso é construído de criança sempre. Agora, essas imagens que eu entendo como ideais, né, que são construídas em mim, né, muitas das vezes são as imagens que eu não reconheço, que eu reconheço como díspares do meu desejo. Então, suponhamos, sou criado numa família com valores muito tradicionais, muito rígidos, né, que não reconhecem uma existência que não seja uma existência, né, assim, hétero. E hétero, né, assim, nasceu um homem, tem que torcer pro Corinthians, tem que cuspir no chão, tem que ser engenheiro, tem que gostar, né, tem que ser bruto, sexo selvagem, né, fio terra nunca, né, assim, qualquer coisa que divirja disso, né, que se eu tenho alguma coisa, um sentimento que é diferente, eu vejo como inadequado. Entende? São imagens que eu produzi a partir disso, né? Então, quando a gente começa a discutir, por exemplo, a própria ideia de um suicídio, o suicídio é muito mais frequente em populações minoritárias, né? Assim, e ele é em grande parte decorrência do isolamento, né? Tudo que a gente discutiu até agora, assim, é como essas populações elas são mais isoladas do que outras populações, né? Assim, como tem menos acesso a emprego, menos acesso a amigos, menos acesso a parceiros, menos acesso à entidade pública, né? Então, assim, esse sujeito, né, assim, que tem pouco respaldo, né, e que carrega em si determinadas imagens que ele entendeu como condenáveis, né, vivencia, por exemplo, a própria sexualidade com sofrimento. Isso é cruel. Isso é ruim. Assim, a gente conseguir pensar, né, que aquilo que é o que me permite um enlace, eu vejo que é exatamente aquilo que eu condeno. Condeno na medida em que eu fui que me ensinaram, né, assim, que aquilo que era pecado, que era crime, né, que era falta de vergonha, né, ou determinada coisa que a gente veja aí no casos de família, né, assim, que fique mais explicitado, né? Que não é permitido, né? Porque aí existe uma permissão social para os nossos atos. Então, essa questão ela da permissão social, né, do lugar que isso ocupa, isso vai interferir também no desejo, né, e nessa como eu expresso isso socialmente. E aí, depois de toda essa negação, né, você estava tratando aí da questão da pulsão de morte, isso nem sempre culmina no autoextermínio em si, né, no suicídio, mas na busca por espaços que me colocam em risco de morte, né? Espaços que vai me negar a vida aí de alguma forma. O suicídio, a discussão do suicídio, assim, é uma discussão também complicada, né? Assim, até porque suicídio é uma terminologia pobre, né? Assim, a gente tem uma terminologia pobre para isso. Assim, normalmente quando a gente fala de suicídio, a gente está pensando em um ato, né, em que o sujeito volitivamente tenta dar cabo daquela vez da tua própria vida. Mas tem um monte de jeito, né, de ser inconsequente, né, de se relegar aos poucos, então de fazer abuso de substância, de se colocar em relação de risco, em relação abusiva, em relação a uma série de coisas, né, assim, que a morte está referenciada, né, então, e que não são socialmente reconhecidos como suicídio, por exemplo. Entende? Mas há ali, né, assim, um desejo de aniquilação. Então, quando a gente fala do suicídio, o suicídio também é multifatorial, né? Também tem uma série de coisas, né?
Mas algumas imagens mais específicas, né, assim, quando o que está entrando em contato, em que esse sujeito, né, assim, um sentimento preocupante, né, quando a gente vai discutir o suicídio, é a questão da desesperança, né, assim, é um termômetro ruim, né, para ideação suicida. O sujeito está se sentindo desesperançoso, né, mas muitas vezes o que tá em jogo é exatamente essa imagem em mim que eu não consigo, que eu rechaço, por exemplo, e que eu não consigo veicular. Eu não consigo encontrar lugares em que essa imagem ela ou é agradável, ou que as pessoas valorizam, né? Assim, porque isso constitui a forma com que eu me vejo. Né? Assim, então, tem um lance narcísico no amor, né? Assim, que eu não só amo essa pessoa que tem todas essas qualidades, todas essas características, né? Assim, que eu acho a melhor pessoa do mundo, né? Mas no brilho da retina dela eu vejo a minha imagem refletida. Se essa pessoa que eu admiro tanto, né? Assim, que é tudo no mundo, e ela ainda me ama. Então, assim, isso faz de mim um cara muito especial. Né? Então, assim, onde é que, né, nos lugares em que eu desejo, que me desejam, o que eu vejo refletido? Então, quando você fala assim da pornografia, né, assim, a pornografia e a comédia romântica criaram dois polos impossíveis, né, assim, que as pessoas perseguem, deformaram o ideal romântico, né, no sentido, né, de um sexo, de uma performance que não é confortável, né, assim, que não você tentar executar, né, a manobra da pornografia. Para assim, ninguém. Não é assim, você tem que ter um dublê, né, tem que ter ali um equipamento de segurança, né, não é tão tranquilo assim, né? E a comédia romântica, como se no amor não houvesse trabalho, né, se no amor não tivesse, né, fosse um encaixe perfeito e que no final as coisas se resolvem, né, assim, são questões que frustram, né, assim, a população, né, é difícil. E onde a gente encontra amparo para isso? Né? Porque uma coisa é eu discutir, né, assim, eu discuti, né, sei lá, eu tenho uma dificuldade, né, tô com dificuldade com a paternidade. Eu consigo discutir isso na mesa de bar, né, assim, eu consigo discutir isso, sei lá, né, assim, com as minhas figuras parentais, né, assim, eu consigo colocar o meu sofrimento, né, assim, e escutar isso de outra pessoa, né, assim, nas populações LGBT, por exemplo, isso é mais difícil. Então, assim, onde é que você encontra respaldo? Onde é que você encontra onde é que a sua dor é reconhecida? Né? E isso é uma das grandes questões. A gente está em setembro, né? Assim, isso é uma das grandes dificuldades da discussão do Setembro Amarelo, que é super justo, né? Assim, que é super interessante. A gente precisa discutir as questões do suicídio, mas com cautela. Né? Assim, quando ela é apropriada por outros meios, né? Assim, o pessoal assim, religioso com muita boa fé às vezes quer discutir isso, né? Assim, mas tem que tomar cuidado em que momento eu deslegitimo a dor do outro, né? Em que momento eu estou sendo violento, né? E aí eu agravo a situação. Quando eu te digo, quando você vai dizer assim, você me conta, né, da sua desesperança, de toda a sua dor, né, assim, e isso cai na mais absoluta incompreensão. Isso é bobagem. Vai passar, essa é coisa pequena. Né, assim, enquanto você está dizendo, você não está me ouvindo, você está dizendo que, assim, que o que eu sinto, eu não devia sentir, né, que aquilo não tem eco em você. A minha dor ela não é reconhecida socialmente. O meu sofrimento, né, assim, a minha vida, né, ela não encontra respaldo nos outros lugares, né? E isso é extremamente danoso, porque isso me faz isolado. Isso me faz isolado. Isso é uma das características, né, que podem levar aí, a um ato suicida. Né? Eu não consegui, né, me sentir de maneira alguma, né, assim, visto ou pertencente. Acho que isso é um dos sintomas mais difíceis. Né? Suicídio é um sintoma? Então, de novo, a gente volta na questão de como o suicídio é uma terminologia pobre, né? Assim, normalmente, quando a gente pensa em os casos de suicídio, a maioria deles são atrelados a algum tipo de sofrimento de outra patologia mental. Né? Então, assim, depressão, uso de substância, um transtorno de personalidade, né? Personalidade borderline, né? Assim, uma bipolaridade, né? Assim, e uma tentativa de suicídio pode ser indício de algo. Assim, o suicídio não por si só é um ato, né, assim, mas ela pode mostrar alguma forma, né, de que é uma saída, né, para o sofrimento, para aquela dor que é produzida por alguma coisa. Né, assim, se a gente está pensando em depressão, né, em outras patologias, assim, já há um sofrimento prévio àquilo, ao ato suicida. Né?
Então, assim, ao sujeito buscar, né, aquilo, né, isso que a gente estava discutindo, assim, esses atos que não necessariamente também são volitivamente suicidas. Né? Então, o sujeito beber muito e sair dirigindo, né, assim, que nem um louco na avenida, assim, há algum desejo de morte aí. Assim, há um tudo ou nada ali, né, que o sofrimento pode escoar, né? Então, a tentativa de suicídio, né, assim, ela precisa ser ouvida, ela mostra alguma coisa, o sintoma, né, como né, esse elemento que me dá chave para algum lugar, né? Penso que esses números, esses altos índices, né, são um sintoma social, né, de uma cultura, de uma forma de organizar a vida que nega a própria vida. Né? O suicídio, ele é, no último mapa da violência, a segunda maior causa de morte no mundo de jovens entre 15 a 29 anos. Em algumas cidades é a primeira causa de morte infantil. O suicídio infantil cresceu 40% nos últimos 10 anos. Né? Isso é muito, muito expressivo, muito significativo. Né? E dentro disso que você trouxe, de uma organização que nega a vida, que nega o sofrimento, sobretudo o sofrimento, que é parte inerente da vida. Né? Você falou que a pulsão de vida, a pulsão de morte andam juntas, mas a gente tem uma cultura que diz que eu não posso sofrer, que eu tenho que estar feliz o tempo todo, que eu tenho, né? Inclusive isso, né, analisando o Brasil, que tem uma imagem social de um povo alegre, de um povo festivo, de um povo... E hoje a gente está vivendo uma expressão massiva de que não, o Brasil não é isso. O Brasil elege um presidente com discurso de morte. Né? O Brasil é o que mais mata a população trans, mas é também um dos que mais mata no trânsito, é um dos que maiores índices de feminicídio. Então... Não é um povo alegre, feliz e festivo. Não somos também tristes, somos também... E a negação desse sofrimento, trazendo de volta, né, para a população LGBT, nesses índices de autoextermínio, de suicídio, ou desse caminho buscando a morte, né, de drogadição, de espaços e de relações que me colocam em risco, como uma negação da vida mesmo. Esse caminho, assim, muitas vezes não é a busca da morte, mas a busca do fim do sofrimento, do fim da dor, né? Assim, né? A gente pensar isso, assim, né? Que o que está em jogo no suicídio não é a vida, mas a dor, né? Assim, essa discussão. E como é um campo, né? Assim, tem muito tabu sobre, né? Assim, e acaba que algumas discussões são muito inférteis, né? Assim, você começar a discutir, é um ato de coragem, um ato de medo. Você trazer isso para o campo da moral, né? Assim, isso não produz nada que seja bom, assim, pelo contrário, né? Assim, só produz dano, né? E aí a gente traz algumas discussões que eu acho assim, você citou, né, assim, o caso, né, do suicídio entre jovens e crianças, né? Aí, de novo, né, a gente entra na discussão de que não há consenso em algumas questões sobre psicologia, mas assim, os atos volitivos, nem sempre em criança, por exemplo, eu posso entender que a criança tem uma noção de eu ou é completamente dona da sua vontade para cometer um suicídio. No sentido, né, de dar cabo da minha própria vida. Né? Assim, muitas das vezes, né, aquilo que a gente entende como suicídio de crianças e adolescentes, a criança de alguma forma cifra que aquilo é uma demanda do outro. Então eu lembro de uma criança que falava assim, né, que depois de um ato ela entendia de que a vida dela prejudicava os pais. E tinha uma fala, né, assim, que... você não tinha ter nascido, uma coisa, como de alguma forma a criança entendia que aquilo não era uma vontade dela, mas que ela estava completando a vontade de alguém, né? Assim, de que a existência dela é indesejada, né? De que a morte dela é desejada, enfim, né? De que é um sofrimento que atende a uma demanda de outro, mas não que ela não tem um eu formado a ponto dela exterminar essa própria... então, assim, tem alguns autores como Vygotsky que vai pensar essa concepção, em que momento do eu isso se forma, né? Assim, pensando sobretudo em crianças mais jovens. E aí, assim, quando você traz esse outro exemplo, né? Acho que isso explica a crueldade, né? Assim, se a gente for pensar isso em duas pontas, quando você conta, por exemplo, a história do presidente, né? Que é um símbolo maior, né? Assim, representa uma série de coisas, né? Assim,
Mas quando a gente fala, por exemplo, tem que corrigir o filho se o menino é afeminado, você corrige ele na pancada ou alguma coisa assim, né? Cria-se um ideário sobre isso, né? E que acho que é dessa imagem que a gente fala, assim, o que essa criança entende sobre a sua própria existência? Assim, o que ela entende, né, nessa condenação do seu jeito, né, nessa condenação, né, daquilo que o adulto vê nela, que combate nela, né, algo que está projetado de si, né? E pensando que essa criança sobreviva. Que imagem ela internaliza sobre si mesma? Então, assim, como ela vai ser entendida assim, na fantasia, né, edípica, né, na fantasia do romance familiar dela, qual é o lugar dela no desejo dos pais? Essa criança que apanhava dioturnamente, porque de alguma forma o pai reconhecia nela um afeminado. Isso é no gay ou não? Gay ou não? Entende? Então, assim, que imagem fica? Como que ela vai se relacionar com o desejo dos pais, né? Como que ela se relaciona, sendo que a criança é fruto do desejo dos pais. Como que constrói esse eu, né? Como que ela constrói esse eu, né? Entendendo assim que eu sou indesejável, que eu sou errado, que eu sou produtor de sofrimento, né? Assim, eu sou condenado desde sempre. Então, assim, quando a gente discute a pulsão de morte, né, como isso está desfusionado da vida é ruim, são essas soluções fáceis, de golpe de caneta, né, de que corrige na surra, de que vamos metralhar, vamos fazer, né, em vez de conseguir tentar com essas coisas que têm desdobramento, que são questões complexas. A gente conseguir discutir, né, assim, não há consenso específico sobre sexualidade em campo nenhum. Então, isso traz realmente de uma crueldade muito grande, né? A gente está falando do desejo. Quando uma criança nasce, os pais não desejam, eu quero que meu filho seja uma mulher trans, ou um homem trans, ou gay, ou lésbica, né? Ou alguém aí dessa sigla. E quando esse sujeito começa a crescer, começa a se entender, a construir esse eu também é permeado por essas invasões, por essas agressões, por essa agressão do corpo, né? Por essa agressão também da sociabilidade. Não, você não vai brincar com isso, não, você não pode gostar disso, não, você não brinca com aquele menino ali, não, você tem que ir para tal, né, para tal espaço, frequentar tal espaços. E vai construindo isso distante daquela essência, daquele desejo, primeiro que nasceu ali, daquilo, né, dessa sexualidade que começou a ser construída. Assim, a máquina da heteronormatividade, né, que produz identidades, né, ela é anterior ao nascimento da criança, né, assim, ela reside no desejo dos pais. Então, né, assim que você sabe, né, você vai lá fazer o exame, né, de sexagem, né, assim, faz aquele chá revelação, né, que o bolo vai ser azul, o bolo vai ser rosa, né, assim, ali a máquina já está acontecendo. Então ali, ó, o bolo, a criança, eu vou pintar a cor do quarto de azul, né, assim, a criança na barriga, já começar, é menino, o pai já pega o outro amigo que tem menino, tá vendo, ó, o saco roxo, vai comer sua filha, vai fazer assim, né, tá vendo aqui, ó, vai ser jogador de bola, isso aqui vai ganhar muito dinheiro, vai fazer isso, aquilo, tal, se é menina vai ser uma princesa, vai ser desse jeito, vai ser aquilo, né, assim, vai ser angelical, né, assim, isso muito antes da criança nascer, tá na escolha do nome, né? Assim, a criança vai sendo investida do narcisismo dos pais, né? Assim, com essas imagens que os pais têm. Né? Então, sobre homo, hétero, assim, são essas imagens que foram inoculadas nos pais. Né? Assim, e a criança ela vai conviver com isso. Tem uma entrevista muito interessante no Altas Horas, né? Eu não lembro de quando foi, né? Quando pergunta, um menino ele é criado por mães, um casal de mulheres lésbicas, né? Assim, e aí um cara pergunta para ele assim, e quando é que você descobriu que você tinha duas mães? Ele falou, quando é que você descobriu que você tinha um pai e uma mãe? Assim, como se isso fosse uma virada, né? Assim, de que houvesse ele falou, é a forma como sempre foi posta. Assim. A constituição desse menino, ela se dá daquela forma. Então essas imagens que a gente vai investindo, né, assim, possibilitam a existência da criança desde que ela nasce. E a forma com que a gente relaciona com o corpo. Né, assim, eu estou numa idade que a maioria dos meus colegas agora tem filhos pequenos, né, assim, ou estão tendo. Né, assim, antes da pandemia era mais frequente a gente fazer visita, né, para os bebês recém-nascidos. Né,
Aí achava engraçado, né? Tinha um colega que brincava, né? Assim, lembro que ele viu com o neném, tá vendo aqui, ó, o menino pelado, né? Com pipi de fora, né? Aqui, ó, tá o pipizão dele, tá vendo? Ó, que grandão, esse aqui vai ser viril, tá vendo? Tá, isso aqui, e brincava com o pinto do menino, né? Fazia uma... Pra mim, assim, absolutamente constrangedor, né? Assim, eu achei engraçado que nós fomos visitar um pai de um outro pai recém, né? E era menina. E eu fiquei pensando, assim, eu quero fazer a mesma brincadeira agora. Ó, tá vendo isso aqui? Xoxotão, esse aqui vai ser uma biscate, assim vai ser... Entende? A forma com que a gente se relaciona, né, assim, com o corpo do homem e da mulher produz subjetividade completamente diferente. Assim, o corpo da mulher é interditado. A sexualidade, nesse sentido, é uma sexualidade velada. Né? Assim, enquanto do homem é ostensiva. Né? Assim, ele vai, brinca, né? O colega aceita. Entende? A diferença que se produz está aí. Né? Não numa verdade última do gene, né? Que produz as mulheres assim, mulheres assados, né? Assim, homens desse jeito, né? Homens de Marte, mulheres de Vênus, né? Assim, super-homens de Krypton, né? Assim, tem uma outra forma de constituir aí a coisa que é cultural, que está no reconhecimento do adulto, que diz, ó, é assim, é assado, né? É essa cor, não é aquela, é essa profissão, né? Assim, você tem que desejar aquilo, mas eu estou desejando esse não pode. Senão, inclusive, tinha de porrada. Né? Assim, então, a forma com que a gente vai construindo a sexualidade, né? Assim, a família é o primeiro núcleo social, né? Agora, em que espaço que eu tenho para a existência desse desejo dissidente, né, desse desejo outro, que lugar que isso cabe, né, assim, nesse lugar do cuidado, né? Isso determina muito essa forma de se constituir, né, assim, um aparelho. Quando o Freud vai discutir a sexualidade infantil, ele não está discutindo a criança com tesão, ele está discutindo que, olha, a sua sexualidade de adulto ela foi formada na tenra infância, a forma como o seu corpo vai sendo construído, né, a partir que vai autorizar você a dispor dos seus afetos. Né? Então, assim, isso está na constituição da criança para o adulto saudável, para o adulto que não suicida, assim, quando dá de encontro, que não vai viver o desejo como aversivo, que não vai entender que tem que ser punido porque deseja. Né? Então, assim, tem outros enlaces aí, claro que a vida também possibilita uma série de ressignificações, né? Assim, que a gente vai dando de encontro com isso. Mas que bom que a gente tem espaço. Por exemplo, hoje aqui a gente está discutindo, né? consegue falar disso ainda, consegue, não sei se ainda, né? Assim, mas falar dessas coisas com liberdade, né? E a gente conseguir, as pessoas conseguirem se reconhecer seus desejos, né? Assim, repensar suas próprias coisas, né? Se mudar de posição no mundo, né? Acho que isso é um dom. Eu acho que é isso. Né? Muito obrigado, Celso, por essa participação, por essa conversa riquíssima aqui. Né? A gente pode, para a gente pensar o suicídio, né? As formas de morte, as formas do corpo, de viver esse corpo dissidente, né? De estar no mundo, as diferentes formas de estar e ser no mundo, de validar essas vidas, né? De pensar como também a minha postura em relação àquilo que é diferente socialmente, né? Dentro das minhas relações sociais, como que eu me porto socialmente, como que isso interfere diretamente na vida do outro, né? Como que eu posso negar a existência de outra pessoa a partir da minha postura, né? Às vezes com meu próprio filho. Então, muito obrigado por essa participação, mais uma vez. E daqui para frente a gente segue com algumas discussões sobre corpos dissidentes.